Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele tem que ser levado para todos conhecer. É uma informação que nos adverte da verdade. O Evangelho não é uma conversa de Deus melancólica. O Evangelho não é uma conversa de Deus satisfatória para agradar ou satisfazer quem ouve. O Evangelho é a verdade de Deus por onde ele revela a situação da humanidade e o meio por onde essa humanidade encontra a salvação. Nós precisamos ser verdadeiros, irmãos. Nós precisamos pregar a verdade, advertir as pessoas, mostrar às pessoas a realidade. Não massagear o ego das pessoas. Não colocar conversa fiada na mente das pessoas de que Deus vai fazer, que é isso, que é aquilo, que Deus vai dar vitória, que Deus... Não. Nós precisamos ser verdadeiros, irmãos. Cumprir o ministério da verdade que Deus nos deu como igreja. Povo separado, povo santo, para levar as virtudes daquele que nos tirou do reino das trevas. Nós temos que anunciar a verdade àqueles que estão dentro da mentira. Nós temos que mostrar a realidade para essa humanidade. A situação que se encontra, para onde estão indo, o que estão recebendo de Deus, o que vão receber, a situação que estão diante de Deus. Nós não podemos ser mentirosos para agradar e satisfazer e massagear o ego de ninguém não, irmão. Nós temos que mostrar à humanidade a realidade da situação terrível, tenebrosa, medonha, ignífera, miserável que a humanidade está, em juízo, como filhos da ira, indo para uma eternidade sem Deus, debaixo da maldição do pecado, dentro de uma condenação, inimigos de Deus. Nós não devemos estar buscando agradar ninguém. Deus te ama, tu é filho de Deus, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer isso na tua vida. Não. Você e eu temos que ser verdadeiros se estamos na verdade. Devemos mostrar a essa humanidade que estão em maldição. Não importa quem é, o que faça, onde estão. Estão em maldição. Precisam crer na mensagem do Evangelho, por onde vão ser informadas pelo meio, o caminho, a direção, por onde podem ser salvas. Porque o Evangelho é uma informação que nos dá o entendimento para o conhecimento da verdade que liberta. Nós precisamos chegar para as pessoas e dizer: amém, que você tem sua vida, está bem no trabalho, que você tem sua prosperidade, tem suas condições, que você tem sua família, que você tem sua saúde, tem seu comércio, amém. Deus continue permitindo que você continue tendo isso. Mas o que você precisa entender é que em meio a tudo isso que você tem, falta-te uma coisa, o mais importante da tua vida, que é a salvação da tua alma, o perdão de Deus, para tu ser livre da condenação. E isso você só vai ter quando você ouvir o que o Evangelho nos adverte, nos informa e crer para que em Jesus você se converta, se arrependa para perdão dos teus pecados, para a salvação da tua alma. É isso que nós temos que avisar para o povo, pregar salvação, anunciar o juízo, dizer ao povo que se arrependam diante da situação que se encontram com Deus. É preciso tomar uma atitude de arrepender-se, converter-se a Jesus depois de ouvir a mensagem. Porque a fé vem pelo ouvir. Como vão crer se não há quem pregue? Como ouvirão se não for pregado, né? Como vão pregar se não forem enviados? Por isso que Deus enviou. Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor, meu irmão. Estamos juntos aí, no compromisso da pregação do Evangelho. Levar a verdade para as pessoas. Nós precisamos parar, irmãos. O mundo está aí perdido em condenação. Porque estão sendo massageados e não estão sendo advertidos com a verdade. Nós, igreja, povo de Deus, que está em Cristo, convertido, selado pelo Espírito Santo, sendo membro desse corpo, igreja de Cristo, nós temos a missão de ser luz nesse mundo, levar o esclarecimento, advertir, orientar, instruir, corrigir, reprovar, condenar as obras infrutuosas das trevas, anunciar ao povo a verdade do Evangelho.
O povo está preso, vivendo uma vida religiosa como se fosse de Deus, como tivesse tudo bem, como se fosse alcançar no final o descanso, a vida, a comunhão com Deus, porque estão sendo ensinadas, orientadas a estar dentro de uma igreja, viver uma religiosidade, viver a prática de bonzinho, passar a ser formalista dentro da vida religiosa, onde estão sendo ensinados que dentro da igreja agora estão protegidos, estão guardados, são de Deus. Não. O caminho, um lugar para a gente se abrigar, para a gente encontrar segurança, para a gente encontrar o socorro, para a gente encontrar o amor, a graça e a misericórdia de Deus, é em Jesus. Convertendo-se a Ele, crendo nele. Não é dentro de nenhuma religião, instituição, vivendo dentro de nenhum grupo isolado, exclusivo, como se fosse de Deus uma vida devota, praticante, consagrando, vivendo aquela vida rotineira, formalista de religião. Isso não é o que Deus orienta o homem a buscar e a seguir e a viver. Deus nos orienta a crer em Jesus Cristo, buscar enquanto é tempo o amor, a graça, a misericórdia dele, pelo perdão que ele nos oferece em Cristo, com o arrependimento, com a convenção, com a vida entregue a Ele, não dentro de uma instituição religiosa, mas dentro da palavra, na consciência, no entendimento, conhecendo a palavra, vivendo e praticando na palavra, vivendo nossa vida de regra de fé e prática, devotando nossa vida, consagrando nossa vida a Deus pela palavra que tem que estar aqui no nosso entendimento. A palavra é a luz de Deus, o Evangelho liberta o entendimento obscurecido da humanidade e clareia, dá entendimento, conhecimento para buscar o socorro de Deus, entender a situação que está. A humanidade precisa parar de ouvir essas palavras melancólicas que a religião tem levado para o povo. Ah, Jesus te ama, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai te dar casa, carro. Ah, Jesus vai resolver teu problema, Jesus está tapando tua cova, Jesus está te dando livramento, está fazendo isso. Não, não. As pessoas têm que ouvir e buscar o Senhor enquanto é tempo, se arrependam, se convertam, porque depois que morre vai para o inferno. Depois da morte segue o juízo para a condenação, a eternidade sem Deus. As pessoas têm que ser advertidas. Olha, meu irmão, tu estás correndo perigo, tua alma está no caminho da condenação. As pessoas têm que ser advertidas, arrependei-vos e convertei-vos, para não sofrer o juízo de Deus. A tua alma está correndo um perigo eminente a qualquer hora. Você pode deixar esta vida aqui e partir para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Com tudo que você viva ou tenha neste mundo, com toda a riqueza, com toda a fama, com toda a vida religiosa, com toda a prosperidade, com toda a condição financeira, sua alma sem Jesus está correndo perigo. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma só pode ser achada se o Salvador te salvar. Jesus disse, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Ele veio salvar a tua alma. Ele veio dar descanso na tua alma, um descanso que a tua alma precisa para não ir para o tormento eterno. Jesus, e ele disse, vinde a mim. É isso que nós como igreja devemos levar para o povo. Não é convidar o povo para dentro de igreja, é convidar o povo para se converter a Cristo, o lugar onde o povo tem que estar em Cristo, na palavra de Cristo, andando e aprendendo de Cristo, vivendo a fé em Cristo, não uma vida dentro de igreja, devoto, praticante, achando-se que é o mais santo do mundo. Jesus não mandou chamar ninguém para dentro de igreja, Ele mandou convidar e fazer discípulos para Ele, levar o povo a Ele. Jesus disse, vinde a mim. Aprendam de mim, creiam em mim, estejam em mim e a minha palavra em vós. É isso que nós temos que levar para o povo e aplicar na mente, no entendimento do povo, a verdade do Evangelho. Que é o poder de Deus para salvar. Não é para dar a satisfação do homem nesta vida, não. O Evangelho não é para fazer o homem ser próspero, ser rico, ser o cara mais cheio do poder neste mundo, não. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Salvação é para quem crê no Evangelho. Salvar a tua alma do inferno, salvar o destino eterno desta humanidade que está indo para um juízo, para uma condenação. Jesus quer livrar você desse destino eterno, quer salvar. Ele disse, eu vim buscar e salvar. Ele disse, quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus veio com essa finalidade de mudar a nossa vida, o nosso destino na eternidade. Porque aqui você vai viver dentro da satisfação desse mundo. O problema é quando você sair daqui para a eternidade.
Pense nisso. O problema é o homem partir deste mundo. Ele não vai para uma inexistência, ele não vai deixar de existir, ele não vai ser aniquilado, ele não vai evaporar. Ele vai sair deste mundo e vai partir para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. E Jesus quer mudar esse destino, porque todos estão condenados, todos estão julgados, todos estão sentenciados, todos estão dentro do perigo eminente de morrer e seguir o juízo. Por isso que nós precisamos crer em Jesus enquanto há tempo, porque é Ele quem livra a nossa alma desse destino terrível do juízo. É Jesus. Nós temos que pregar o evangelho com essa verdade, com essa seriedade, com esse compromisso. Temos que parar de massagear o ego das pessoas, de fazer promessa que Deus não está fazendo para esse povo, de levar esse povo a viver uma vida religiosa escravizada dentro de obras e práticas e devoções religiosas, como se fosse uma vida com Deus. Nós temos que pregar e informar esse povo a verdade do Evangelho. O Evangelho não é uma vida de ritual, de culto, de devoção, de prática, de sacrifício, de penitência. O Evangelho é uma vida de conhecimento da verdade que liberta, para andar por ela com a mente dentro do entendimento da palavra. Isso é o Evangelho. Nós temos que começar, irmãos, a parar de querer agradar o povo e buscar agradar a Deus. E só agradamos a Deus pregando a verdade. E essa verdade é a do Evangelho. É a verdade de Cristo. As igrejas estão cheias de pessoas buscando bênção, prosperidade, vida boa, buscando ganhar isso, ganhar vitória. O povo tem que ir a Jesus arrependido, entendendo a condição miserável que se encontram. Tem que ter o arrependimento em primeiro lugar. Arrependei-vos para depois ser batizado para a remissão de pecados. Primeiro tem que se arrepender. O povo tem que ter a informação do evangelho que convida o homem ao arrependimento. O povo tem que ouvir a mensagem de arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos. Foi o que Paulo pregou, Atos 17, 30 e 31. Porque Deus tem determinado, nós temos que pregar essa mensagem também. É essa mensagem que Paulo pregou lá em Atos 17, 30 e 31, que nós temos que pregar esse povo hoje, aqui na nossa geração. Porque Deus não tem levado em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia que vai julgar esta humanidade com justiça, e o homem é merecedor do inferno, e o juízo de Deus será sem misericórdia, mas a misericórdia de Deus ainda está agora sendo estendida, oferecida ao homem que crê, receber, se converter, que é Jesus, a misericórdia de Deus para o homem não receber a condenação eterna, o juízo terrível, divino. Nós temos que parar de dizer ao povo, olha, Jesus te ama, vai mudar a tua vida, vai te dar casa, carro, vai te fazer próspero, vai te fazer mais que vencedor, tu não vai ter problema mais nenhum nessa vida, tu vai ser homem vencedor de todas as dos problemas nessa vida, tu não vai ter mais dificuldade, não vai passar mais problema, não vai ter mais sofrimento, porque foi até aqui, que Deus está dizendo que acabou e foi até aqui, não é mais. É mentira. Essa não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é você se converter, se arrepender, crer em Jesus e passar a andar com entendimento na verdade do Evangelho e suportar as leves e momentâneas tribulação e perseverar até o fim com a alegria, não das coisas deste mundo, mas com a alegria da esperança que está por vir. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em oração. Nós temos que levar as pessoas o conhecimento de Deus. Não é para as pessoas viver presas dentro da formalidade religiosa, dentro de um local chamado igreja ali, vivendo aquela formalidade, aquela coisa ali repetida, cerimonial, formal, mecânica, aquela melancolia, aquela vida religiosa, praticando aqueles movimentos, aqueles cultos, aqueles rituais, aquelas tarefas, aqueles trabalhos. Dentro de igreja o evangelho não é isso. Isso o mundo vive a sua irreligiosidade, a sua vida isolada, presa dentro de um local chamado igreja, religião, seja lá o que for. O evangelho é a libertação, para o homem andar com libertação na mente, conhecendo, entendendo e tendo a compreensão da vontade de Deus, não sendo escravo dentro do sistema dominado pelo homem, vivendo práticas e devoções que são preceito de homens e não de Deus. O evangelho é uma vida com Deus consciente, lúcida, sóbria, dentro do conhecimento e do entendimento daquilo que Jesus trouxe para nós. Jesus é a luz de Deus que veio iluminar a nossa mente. Nós temos que pregar o evangelho com verdade, irmão. Nós temos que levar a mensagem verdadeira para o povo. O povo está aí.
dentro de uma vida anátema, com o nome de que vive estando morto, afastado de Deus, sem o conhecimento, sem o entendimento, privado da verdade, porque não estão sendo informados com a verdade. Temos que pregar a verdade do Evangelho, mostrar a situação a todos, independente de como esteja na área financeira, na área social. Todos estão dentro da miséria do pecado, todos estão julgados e condenados. Não há salvação, nem nenhum outro meio, só em Jesus Cristo. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus Cristo é o único meio de salvação. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. E é por esse motivo que nós temos que pregar o Evangelho para o povo, para crer em Jesus, para alcançar salvação, reconciliação com Deus, comunhão, vida e vida com abundância para com Deus quando deste mundo sair, a partir de Jesus Cristo. É isso que a humanidade precisa entender, que está dentro de um juízo, de uma condenação, de uma situação horrível, terrível e dentro de um juízo que a qualquer hora a alma do homem pode partir deste mundo sem salvação. Todos que estão neste mundo estão correndo um perigo eminente. Todos aqueles que estão sem Cristo estão correndo um perigo eminente, real. Isso é a palavra de Deus que revela. Depois da morte segue o juízo. Sem Jesus, a alma de quem parte deste mundo vai para a condenação eterna. Cuidado! É isso que nós temos que advertir o povo para buscar Jesus com essa finalidade. Encontrar salvação, que é a comunhão, o perdão de Deus, para que quando deste mundo sair, sua alma ir para descanso na eternidade, porque existe sim um lugar de gozo, de paz, de felicidade, de vida eterna com Deus lá nos céus. Mas para lá, o homem só vai se converter a Cristo enquanto aqui estiver. Porque depois daqui, sem Jesus, segue o juízo, não tem salvação, não tem descanso na alma, não tem vida de paz, de felicidade com Deus lá no céu. Isso é um fato, é uma realidade. O céu existe, mas também o inferno existe. E para o céu só vai todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E os que não creem, o destino eterno é o contrário. Amém? Então que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos aqui do Face, do YouTube, do Kawai. Receba essa mensagem, reflitam, meditem, entendam por que você precisa de Jesus. Não é para viver uma vida religiosa, é para viver uma vida segura, de paz, salva em Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.